Nós somos o Instituto Contos Ancestrais. Eu sou a Ana Carolina Duchesky. Você vai falar? Sim, eu sou o Faruk. Algumas de vocês conhecem mais o Faruk, eu sou o Faruk, eu já conheci eu e a Ana, algumas acho que só conhecem a Ana. Muito prazer, nós temos essa parceria que chama Instituto Contos Ancestrais. A parceria vem desde a faculdade, mas a nossa parceria oficial com esse nome vem desde a pandemia. Quando todo mundo estava online, a gente se uniu para levar já a contação de história, contoterapia, arte-terapia, e trabalhamos com o Brasil todo, até internacional, naquele momento que estava todo mundo confinado, mas a gente ainda conseguia expandir de outras formas. Foi muito especial esse começo. Eu sou arte-terapeuta, sou analista junguiano, ainda em formação, estou me formando como analista, mas já sou arte-terapeuta desde a pandemia também, quando eu já comecei com a Ana, e a gente já começou esse projeto de trazer do conto para a realidade, para a arte, né, para a expressão artística. E foi muito potente. Nós iniciamos com as mulheres que correm com os lobos, mas não ficamos só com aquele livro incrível, que até hoje está presente, né? Aqueles contos são potentes demais, mas nós fomos também para criatividade com Alice no País das Maravilhas, nós fomos para a História Sem Fim, né? A gente gosta de tanto ir para os ancestrais quanto para os mais populares ou que povoaram a nossa infância, talvez. O Faruk falou que nós temos uma parceria, né, que vem de muito antes da faculdade. Nós fizemos letras juntos e eu acho que é interessante que vocês saibam disso, né, que essa é a origem da nossa formação e dessa construção que a gente faz com as narrativas em si. E aí, naquele período de isolamento social, eu estava, assim, encantada com esse livro que já estava na minha vida, mas que não tinha feito tanto sentido, e estava mexendo demais, me transformando mesmo. E o primeiro momento em que a gente teve abertura, que a gente pôde encontrar as pessoas, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Faruk, e eu contei para ele super empolgada, e ele tinha acabado de se formar arte terapeuta, e vamos fazer alguma coisa juntos. E foi um projeto que começou assim nesse impulso da nossa vontade de fazer algo gostoso juntos, que a gente já pensava desde a faculdade, e que deu muito certo, que já tocou muita gente, que tem tido desdobramentos muito interessantes. E aí eu venho depois, né, desse período, nessa época eu estava me formando como educadora Waldorf, então eu tenho uma formação em antroposofia, e os contos de fada foram o tema do meu TCC. Então, quando eu me formei, eu fiz o TCC sobre isso virou um artigo que está publicado sobre os contos de fada e o sagrado. E aí eu fui desdobrando isso, e hoje eu estudo fenomenologia goetheana, que é uma das ferramentas dentro da antroposofia. Ferramenta é modo de falar, né? Uma forma de olhar para o mundo que eu estou tentando usar para olhar para os contos também. Isso são outros projetos, outras coisas que eu faço paralela, mas que confluem aqui no que a gente traz para vocês. Eu sou contoterapeuta, nós somos contoterapeutas desde que a gente começou, né, com esse projeto. Isso veio intuitivamente, mas eu faço essa formação também com a Ana Rosseto, a Ju, que está aqui, minha parceira de formação, e eu dou aula lá também. Eu dou aula de fenomenologia goetheana aplicada às narrativas simbólicas dentro dessa formação. Essa aula também acontece pelo Instituto Dédalus, e eu tenho um conto-clube, que é um lugar onde a gente olha para isso dentro do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Enfim, esse olhar, ele também vai estar um pouquinho aqui. Não é o que a gente vai fazer, a gente não vai usar como eu uso lá, mas ele está aqui nessa abordagem contoterapêutica. E eu estou me formando, né, faço a formação em aconselhamento biográfico, que também é antroposófica. Bom, falei demais. Juntos nós somos o Instituto Contos Ancestrais, e a gente tem, né, essas duas abordagens em paralelo, que unidas foi o que virou esse instituto. Eu já falei um pouquinho para vocês dessa contoterapia, esse olhar simbólico, as narrativas
para mim, são como um fenômeno vivo e nutritivo. A nossa alma tem fome de conto e a gente precisa se alimentar deles para conseguir se vivificar mesmo, ganhar vitalidade. E é por isso que a gente gosta tanto de filmes, de séries, de novelas e de fofoca, né? A gente gosta de narrativas e de histórias que instiguem a nossa imaginação e que alimentem a nossa alma. E eu faço isso através da contação de coração. Então, eu vou sempre trazer um conto para vocês contado, a gente vai chegar lá já já. E aí, unindo toda essa abordagem da contoterapia, tem a arte-terapia. Eu sei que muitas aqui já conhecem, mas talvez não todas. A, a gente, às vezes, quando não conhece, confunde, né, a ideia de que a arte, ela é terapêutica, então isso é um fato, isso é uma verdade. A arte em si, qualquer tipo de arte, ela já tem um caráter, um âmbito que é terapêutico, que é curador. Porém, a arte-terapia, ela é uma vertente de psicoterapêutica que utiliza as expressões artísticas como um meio para acessar o conteúdo do inconsciente. Então, não é simplesmente se reunir para fazer arte. Por mais terapêutico e também incrível que isso seja, não é exatamente essa a abordagem. A abordagem é realmente através da arte que se produz, e aí cada material usado vai provocar de alguma forma diferente a pessoa que está produzindo aquela arte e por algum motivo vai mobilizar algum conteúdo inconsciente. O que é o conteúdo inconsciente? É tudo que está na nossa sombra. O que é o que está na nossa sombra? É aquilo que eu não tenho conhecimento sobre mim mesmo. Então, assim, nossa, como que eu não tenho conhecimento sobre mim mesmo? A gente sabe muito bem que tem momentos da nossa vida cotidiana que a gente entra em contato com sensações, com sentimentos, com lembranças, com atitudes que não são necessariamente racionais e que eu de fato tomei de maneira racional. Eu ajo também de maneira instintiva, irracional, intuitiva. Então, tem vários âmbitos meus que não são da razão, da lógica. Eu não consigo calcular todos os passos e fazer tudo como um robô, né? Como o chat GPT, como a inteligência artificial. Nós somos muito mais que isso. E todo esse muito mais está nesse lugar que eu estou chamando de inconsciente de maneira mais geral. E a arte-terapia vai funcionar como, vamos usar uma metáfora, porque ela gosta muito de metáforas, e, aliás, o nosso inconsciente se comunica por imagens, ele não fala por palavras, ele fala por imagens, por isso que é tão bonito usar a arte para se comunicar com ele, e ele se comunicar através da arte, este inconsciente nosso. Então, a metáfora é, eu estou pescando, eu vou lá jogar minha vara, e eu vou puxar alguns elementos desse meu mar, que é o meu mundo inconsciente, porque eu sou muito mais do que só essa pessoa desperta, essa pessoa consciente. E aí, unido ao conto, a gente vai entrar em contato com todas essas imagens e símbolos, e depois a gente vai entrar em contato com a nossa riqueza inconsciente e trazer ela junto, para que esse símbolo crie vida. Porque se o símbolo não tiver vida, ele está morto. E se o símbolo está morto, ele não nos serve. Ele nos serve quando ele pulsa de vida e de energia. E essa é a ideia, que a gente busque lá no conto ancestral, que já está impregnado de vida, e a arte-terapia venha com a nossa própria riqueza interior numa confluência. Aí a gente consegue olhar como um espelho da nossa própria alma. Hoje, então, a gente vai mostrar para vocês, vai fazer uma vivência que já é o primeiro passo desse ciclo completo das princesas que a gente está propondo. O ciclo vai falar basicamente das 5 princesas mais conhecidas, né, clássicas, populares hoje, que foi o que muitos de vocês citaram como a favorita lá no grupo, a Branca de Neve, a Rapunzel, a Cinderela, a Bela Adormecida e a Bela e a Fera, né, a Bela da Bela e a Fera.
Nós temos, então, 10 encontros, 2 para cada um desses contos, mais esse encontro bônus agora de abertura, né, que faz parte desse processo, mais um encontro lá no final de fechamento, os materiais exclusivos que a gente vai colocar para vocês já receberam alguns, a gente vai no final, tem eles compilados bonitinho num caderno, e a gente vai contar para vocês de um outro bônus mais personalizado, individual, mas que é para quem fechar ainda essa semana com a gente explica direitinho lá no final, tá bom? Não percam. Isso, aí no final, né, vamos primeiro entrar em contato com tudo que a gente preparou para vocês, aí no final a gente explica melhor. E, bom, nós deixamos lá algumas sementes, né? A gente está chamando de semente anímica, que são sugestões, são, assim, carinhos que a gente entrega para vocês, porque quando a gente está no grupo, a gente já está unido de alguma forma. Forma-se aqui uma egrégora, que a gente chama, né? Um inconsciente coletivo desse grupo. Nosso grupo já formou um inconsciente conjunto, quando a gente decidiu fazer esse encontro. E aí é legal a gente dar algumas sugestões mais simbólicas para vocês ficarem no clima. Mas como eu e a Ana colocamos lá dentro do grupo, não é como professores, né? Apesar da nossa formação ser letras, né? A gente não está cobrando vocês de lição de casa, a gente não vai descontar ponto. Quem não conseguir fazer, não conseguir responder, não conseguir olhar para aquilo, está tudo bem, né? Seria um algo a mais para vocês entrarem em contato quando e se puderem, e se quiserem, né? Faz parte aí como um algo a mais mesmo para vocês. Então, a gente fez lá uma pergunta, qual seria a sua princesa de conto de fada favorito, muitas de vocês conseguiram contar, foi legal para a gente já ter até um termômetro e fazer um levantamento, né? Quais contos que já estão aqui, quais contos que a gente já estava pensando, que é surpresa, que vocês vão descobrir em encontros e ciclos futuros. Então, é legal a gente ter isso. Nós vamos ainda jogar, né, mais algumas sementinhas, né? A gente chamou de semente porque a gente joga na terra. Às vezes ela vai brotar, às vezes não vai. A gente joga e aí cada um rega. Então, a gente vai ter mais algumas sementinhas depois para vocês interagirem no grupo, se quiserem e puderem. As sementes também vêm com algumas instruções de sugestões que a gente dá para que vocês se relacionem com o processo. Não é que você não possa ter um caderno comum, você pode, e às vezes eu tenho e tá tudo certo. Mas se você puder ter um caderno mais especial, que você possa decorar a capa, então eu escolhi esse de papel pardo, dessa vez que eu quero aquarelar ele aqui. Vou deixar ele especial, eu vou usar ele para isso. E qual que é o grande lance, né? Algumas de vocês aqui já fazem isso, a gente conhece, tem uns cadernos lindos da Bruna. Tô contando. A Bruna é a nossa modelo de cadernos Modelo de bonitos, caderno, interessantes. com certeza. Meu caderno é muito legal, porque depois você olha no final, depois você puxa um outro conto, você fala, nossa, o que era mesmo que eu... E você vai encontrando, né, esse arremate desses fios que vão ficando, e você vai trazendo para a consciência. Eles vão trabalhar no seu inconsciente de qualquer forma, mas o caderno, quando você se permite no caderno, e não só anotar o que a gente fala, e menos o que a gente fala, porque a gente disponibiliza slide, a gente deixa a gravação menos sobre isso, mais sobre como você está se sentindo, o que você está pensando, né, as coisas que, como o seu corpo está reagindo. E se você puder rabiscar, desenhar, colorir, eu não sei, eu não gosto, só pinta a página hoje, pinta, vê o que dá, que cor que você escolheu, por que será? Você fez riscos mais curvos, mais retas, né? Como que você estava? Qual era o seu clima? Isso tudo ajuda a gente nesse olhar terapêutico que a gente está fazendo através da arte e através dos contos. Então, por isso a gente faz essa proposta. De novo, são dicas, sugestões, vocês fiquem à vontade para fazer aquilo que faz sentido para vocês. A gente dá esse nome de diário de bordo porque é isso, é para ir anotando ao longo da viagem. A viagem seria esse nosso ciclo, né? Mas a viagem é a vida, né? A viagem é a jornada que a gente está fazendo tanto quando está junto quanto quando está separado depois, né?
E não se esquecer que é para ser não só mental, né? É para ser também desse lugar do sentir, da vivência. Por isso, abrir esse espaço para, no meio de uma anotação, ter um desenho, ou ter uma cor, ou ter uma forma. E além da arte que a gente vai propor nos encontros. Isso. Aí a gente pediu para vocês terem uma arca da criatividade, né? Então vão criando um baú, uma caixinha, né? Um lugar, um saquinho, que vocês vão colocando os materiais artísticos expressivos. A gente deu algumas ideias, a gente não vai usar tudo isso hoje, mas era para vocês começarem a criar um kit de vocês e ficarem com o olhar atento, porque às vezes, quando a gente está andando no parque, eu encontro uma semente interessante e isso vai para minha arca. Por isso que a gente gostou de dar um nome especial para isso. Não é simplesmente o material da sessão, não. É a minha arca da minha criatividade. E às vezes eu gostaria que na minha criatividade tivesse aquela semente para um dia eu usar, por exemplo. Então, fica essa dica, ou quando eu for em algum lugar, um shopping, do nada eu entro naquelas lojas interessantes japonesas, coreanas e chinesas que tem de um tudo, e aí tem sempre um lugar nela que tem coisas criativas. Aí você descobre um negócio que só tem lá, nossa, que coisa legal, eu vou levar para testar um dia e vou colocar na minha arca. Então, essa é a nossa sugestão. E aí a gente chega na ambientação, que nós pedimos para vocês começarem a se conectar já de antemão, porque a ambientação e a Ana vai falar melhor sobre, é você já preparar um ambiente em volta que está preparando um ambiente dentro. Quando você começa a arrumar mesmo, assim, então vamos ambientar. Às vezes está arrumado. Ah, mas eu vou colocar isso aqui mais alinhado aqui. Isso mais para cá faz mais sentido aqui. Deixa eu fechar essa garrafa que estava aberta. Um pouquinho intencional. Estou arrumando esse ambiente. Quando eu arrumo fora, eu vou ajudando as coisas também se organizarem dentro. E aí a gente vai sempre fazer uma ambientação anímica para ouvir esse conto. Eu faço sempre um preparo para vocês chegarem nesse conto, para a gente se conectar com o corpo inteiro. A gente vai acessar, então, para o olhar antroposófico, seria acessar todos os nossos corpos. Nós temos um corpo físico, um corpo de vitalidade, onde os nossos líquidos fluem, a gente tem um corpo das emoções, né? Esse lugar aqui mais do respirar e inspirar, das simpatias e das antipatias, e a gente tem um corpo espiritual para esse olhar, tá? Se você não acredita nisso, não tem nenhum problema, você consegue se beneficiar daquilo que faz sentido para você. A gente coloca esse olhar antroposófico com esse olhar junguiano em paralelo, porque a gente encontra muitas convergências, né, nesses paralelos que fazem sentido para nós. Então, assim, a gente propõe para vocês. Quando a gente coloca todos esses corpos à disposição desse ouvir, eu não vou ouvir só com o meu ouvido, eu vou tentar ouvir com todos os meus sentidos. Então, se você tem uma velinha, essa vela, ela cria uma luz mais bruxuleante, isso mexe com a gente de outra forma. Se você tem um incenso ou um olhinho essencial, isso vai ativar os seus sentidos olfativos, vai te colocar num estado que seria diferente, que seria não, que é diferente se você tiver com um olhinho igual eu tô hoje, de hortelã-pimenta, porque eu precisava dar uma acordadinha aqui, né, trazer mais presença para mim, então eu peguei esse, ou se você trouxe um de lavanda, você vai estar numa outra disposição, seu corpo tem outra disposição, e ao ouvir o conto, essa disposição que o seu corpo tá, ela vai ser diferente. Então, se você recebe uma notícia ruim, mas você tá comendo um bolo de laranja delicioso, feito por uma vovó querida, no café da tarde, a notícia é ruim, mas você tá ali cheio de uma coisa que o seu corpo recebe ela de um jeito. Agora, se você tá tomando, sei lá, é, um uma bebida alcoólica, está numa situação e você recebe a mesma notícia, o seu corpo recebe diferente.
Então, a gente tem impactos diferentes na nossa alma se a gente está conectado com essas diferentes sensações. Por isso também que eu vou pedir para ambientar que vocês comecem a buscar conforto nesse corpo. Às vezes a gente está sentado e a gente não percebe que o corpo não está confortável. Então, como que eu posso me ajustar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para buscar o máximo de conforto para o meu corpo? Uma outra coisa para ambientar, que é super legal, assim, que eu sempre gosto muito de falar, especialmente assim nos primeiros encontros, mas eu, eu repito isso bastante, quem me acompanha, é a gente precisa fazer um processo de aterrar. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma meditação, as pessoas falam, apoia bem o pé no chão. Se você é uma pessoa de pés no chão, apoie bem o seu pé no chão. Mas se você é uma pessoa como eu, que senta de borboletas, assim, eu tô de borboleta, eu não consigo ficar muito com o pé no chão. Então, o meu aterramento, ele é muito mais um exercício imaginativo e de sensitivo, no qual eu vou me enraizando, eu vou sentindo essa conexão com a terra a partir desse outro âmbito, e não do físico. Mas se você já está com o pezinho no chão, faz esse exercício com o pé também, né? Explora esse tato desse pé com esse chão. Vamos lá, eu já estou instruindo um pouco, começa a buscar, começa a perceber aí. Tenha sempre alguma coisa para você segurar na mão. Pode ser o seu lápis, sua caneta, que tá fácil aí? Pode. Mas se você tiver um cristal, um amuleto, um objeto significativo, simbólico, um presente que você ganhou, pode ser ele. É mais interessante que seja. Você vai pegar esse objeto e você vai sentir que temperatura que ele tem, né? Se ele muda a temperatura quando você encosta a sua mão nele, ou se é a sua mão que muda de temperatura quando você encosta nele. Quem está influenciando mais quem aqui? Presta atenção nisso. É um detalhe. Mas quando você tem esse objeto à mão, isso te ajuda a aterrar. Isso te ajuda o seu corpo a aguçar as sensações táteis. E ajuda a gente a voltar também. Porque a Clarissa fala muito, né? Quem gosta do Mulheres Correm com os Lobos, ela fala que mergulhar é maravilhoso, mas você pode se perder. Então você tem que voltar, é importante voltar. Um exercício de voltar é você ter um objeto mesmo, físico, que você vai encostar, vai apertar ele, especialmente na volta, mas ao longo da história pode ser, mas ele pode estar aí na sua frente, para que ele te ajude no tato a voltar. Eu gosto de citar o filme Inception, eu não sei quem conhece, é um filme em que o Leonardo DiCaprio, ele vai entrando no sonho dentro do sonho, no sonho dentro do sonho, e ele sabe quando ele tá no mundo real, porque ele gira, ele pega o peãozinho dele na mão, é um peãozinho de metal, e ele gira esse peão, aí ele sabe que ele tá no mundo real. Então, ter esse objeto ajuda esse ancoramento mesmo desse corpo, dessa psique aqui e agora. E aí a gente vai sempre. Eu não vou fazer todas essas instruções todas as vezes. Eu vou falar algumas palavras, vou lembrar vocês e tal, e vocês vão encontrando de vocês o que faz sentido para vocês. Eu, por exemplo, vou estar sempre de borboleta. Sempre, eu não sei, mas assim, 90% das vezes eu vou estar de borboletinha. Então, eu vou falar pé no chão, não é para você tirar, ir lá e colocar o pé no chão. Não. Se aterra do seu jeito, busca o que faz sentido para você. Tudo bem? Então, a ambientação é esse espaço que é das coisas físicas no seu entorno, das coisas físicas do seu corpo, das suas sensações, e também dessa alma que vai se colocar à disposição de ouvir o conto desse lugar da escuta como uma criança. Então você vai se abrir para o que vem como quem vislumbra magicamente que tudo é possível, tudo pode ser verdade. Como se você estivesse se conectando com um sonho. Quando você
você não fica se questionando, pelo menos não enquanto você está no meio do sonho, né? Você não fica, não é possível que o carro voe. Você tá lá e no máximo você diz, uau, o carro tá voando, mas você não é mental, não é um questionamento, você não para tudo e fala, não, isso não é verdade, né? Então, a gente vai se colocar a essa disposição. O Barfield fala que as crianças atravessam do mundo real para o mundo imaginário com uma facilidade das borboletas. E que nós adultos somos grandes lagartas com muitas patas e temos muitas dificuldades de fazer essa travessia. Então, a gente precisa buscar todos esses artefatos externos, todos esses artefatos que nos foi dado como ferramenta do nosso próprio corpo, e encontrando essa disposição da alma, essa disposição psíquica de se abrir, de aceitar. E aí você vai começar a ter vários pensamentos no meio da história. Então, você vai pensar num problema, num boleto, na louça que ficou sem lavar, no que você tem que fazer amanhã, é normal. Observa, reconhece e até fale para o seu pensamento: olha, eu estou te vendo, mas agora você vai esperar um pouquinho. E aí, pede para ele aguardar. Não precisa empurrar, fala, sai, sai, sai. Quanto mais você tentar se afastar, pior é. Vai no eu acolho e peço que você aguarde. Eu acolho, olha, eu estou pensando isso, mas agora eu não vou mais pensar, eu vou prestar atenção e eu vou voltar. E aí vai fazendo esse exercício. Pode ser que você comece a ter julgamentos. Ah lá, a contadora engasgou de novo. Acontece, é normal. Ou então, ah lá, a amiga que não fechou a câmera não tá prestando atenção, não tá fazendo. Acontece também. Reconhece, aceita e fala, nossa, olha que interessante, eu realmente estou fazendo isso que a Ana falou. Reconheceu, sopra devagarinho, às vezes o exercício mesmo físico de soprar, para ele ir devagarinho embora. Não é para empurrar ele, é para deixar ele ir como nuvem, devagarinho embora. Eu gostaria de complementar dessa questão de não empurrar, né? Porque geralmente a gente cobra muito da gente mesmo, né? Sem perceber, a gente tem um chicote atrás da gente mesmo e está lá chicoteando a gente porque a gente tem que cumprir, fazer, alcançar e de uma determinada maneira. E nessa hora a gente também entra em contato com isso e aí está se punindo por não estar prestando atenção, por exemplo. E a ideia é o contrário disso, sim. Eu tô percebendo que hoje a minha mente está um pouco mais distraída. E eu preciso acolher isso. Isso daí na arte terapia é importante, né? A gente trabalha bastante isso com quem já fez arte terapia comigo. Acolhe o que você está sentindo, não briga com o que você está sentindo. Isso é olhar para a sombra, que eu falava para esse inconsciente. Isso é reconhecer algo que é meu, que sou eu também, que também está em mim e que de vez em quando aparece em mim. Por exemplo, estar muito distraído. Tem alguma coisa de dentro para fora que está provocando isso. E não adianta eu brigar, porque brigar é empurrar. Empurrar com força volta na mesma medida. Né? Então é por isso que tá tudo bem. Hoje eu estou percebendo que eu não estou muito concentrado aqui. Talvez eu vou tentar aqui segurar o meu instrumento aqui, meu material aqui que a Ana propôs. Vai ser um jeito de eu ficar mais consciente. Ou não, eu vou acolher, empurrar um pouquinho, acolher, empurrar um pouquinho, e saber que hoje eu vou estar um pouco mais assim. Depois eu ouço de novo o conto na hora da gravação para eu ouvir ele de outra forma, né? Então tá tudo bem, sabe? Não entrem nesse lugar, porque às vezes nós estamos nesse lugar de cobrança e não é esse lugar aqui. Vocês todas estão aqui para serem acolhidas, mas em primeiro lugar por vocês mesmas. E às vezes é a pessoa mais difícil de acolher a gente, somos nós mesmos, né? O outro acolhe, mas a gente que conhece a gente acha que conhece a gente por inteiro, a gente não se acolhe. A gente olha lá, eu já estou distraído de novo. Então, ficamos assim, né? Algumas de vocês, a gente não vai passar esse vídeo aqui, mas pode ser que alguém tenha chegado nesse vídeo, que aí, se chegou, foi um presentinho surpresa
que a gente não falou de propósito, porque ia ser a surpresa de hoje, né? Mas quem chegou nesse podcast por algum acaso ouviu, já entrou em contato com o conto que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, não sei se alguém acabou ouvindo ou descobrindo antes, colocado lá para ouvir depois, mas é justamente um presentinho. Então, já fica o convite para depois vocês já vão conseguir expandir ainda mais todas as possibilidades simbólicas que esse conto tem, que vocês vão trazer, e aí depois vocês vão poder fazer conexão. Nossa, lá eles falaram disso, ou não, eu trouxe um aspecto que não foi falado, que legal, porque geralmente cada um de nós vai expandir mais ainda, né? O que que é esse expandir, né, que o Faruq está dizendo? Nós trabalhamos aqui uma abordagem que vai olhar para o que surgir do encontro. Então, nós vamos fazer, ouvir o conto, fazer atividade e vamos trabalhar com o que surgir de vocês. Quem quiser compartilhar, ninguém é obrigado a nada. E aí, o podcast é a nossa expansão simbólica de todos os símbolos que a gente pescou nessa história e reuniu ali nesse bate-papo. Desse mini conto aqui, que a gente vai contar para vocês hoje, deu 50 minutos. Às vezes a gente tem aí, a Mulher Esqueleto tem 3 episódios, né? O Barba Azul acho que tem 2, enfim, a Vasalisa tem 2. Esses contos do Mulheres Correm com os Lobos, eles acabam sendo bem grandes, porque tem muitos símbolos, muitas coisas para a gente olhar e que dá para expandir. Então, quem quiser, depois desse encontro, puder ouvir o podcast, vai ter ainda uma coisa a mais, um presentinho a mais para complementar o que a gente vai olhar aqui hoje. E pode ser que você não encontre o seu, porque nós já fizemos de antemão, e agora a gente vai chegar na ambientação mesmo. Então, é isso, Fá, podemos? Podemos, agora que a gente já falou tudo que a gente queria antes do conto, agora é hora de entrar em contato, né? Vir aqui fazer o que nós prometemos que a gente faria. Então, vamos entrar em contato com o conteúdo. Eu vou tirar aqui, né? Vocês já sabem que é a Princesa Ervilha, que agora a gente vai estar todo mundo presente, como se tivéssemos uns com os outros somente, né? Não precisamos acompanhar mais nada. Como se estivéssemos numa roda, numa fogueira, em torno de uma fogueira, sentadas, reunidas. Eu vou pedir para vocês, na medida das possibilidades e do conforto, que para aguçar ainda mais os demais sentidos, né, o auditivo, esse paladar, se você tá com algum chá específico, se você tá com o seu vinho, que a gente vinha brincando, conversando lá no começo, né, para você aguçar ainda mais esses sentidos, o que que a gente faz? A gente fecha o olho. Então, se você puder fechar esse olho, se você se sentir confortável agora, a gente vai fazer essa ambientação mais anímica e você vai procurando aquelas coisas que eu falei. Vai buscando o seu conforto, vai tentando encontrar a posição do seu pé, o seu aterramento. Você vai imaginar que da base da sua coluna e dos seus pés saem raízes. Essas raízes se alongam, se aprofundam no chão. Eu gosto também de pensar que esse tronco dessa coluna que me sustenta também saem raízes do meu útero, que esses galhos que se abrem a partir dos meus braços se abrem também pela minha cabeça e se conectam com esse mundo lá de cima. Eles são tão grandes que eles alcançam as estrelas. As raízes vão se fortalecendo. Respira bem fundo, solta devagar.
Vai respirando bem devagar, vai tomando consciência de como o seu corpo tá. E conforme eu vou contando o conto, você vai que para você é bem confortável e vai tentando ver todo o cenário, tudo que tem em volta. Talvez você enxergue exatamente o que eu estou falando, mas talvez você enxergue algumas coisas que eu não disse, mas elas também são importantes. Presta atenção. Ouve também o seu corpo ao longo, sua respiração. E vai fazendo o exercício de deixar os pensamentos passarem como nuvens e se abrir como uma criança. Eu vou fazer um pouquinho de silêncio e talvez ele seja um pouco incômodo. Você respira 3 vezes bem devagar, que logo a gente vai adentrar a história. Era uma vez, onde foi, onde não foi, um príncipe que queria muito se casar, mas não queria se casar com uma pessoa qualquer. Ele queria se casar com uma princesa de verdade. Assim, ele viajou pelo mundo à procura, mas toda vez parecia que algo atrapalhava. Não é que faltava nas princesas, mas ele não conseguia ter certeza que elas eram de verdade. Tinha sempre alguma coisa que deixava ele assim insatisfeito. Ele voltou para casa, se sentindo bem desanimado. Quando ele chegou ao castelo, muito triste, logo atrás dele veio uma grande tempestade, muito forte, com raios, trovões, uma chuvarada imensa, com uma força devastadora. Foi assustador. No meio do temporal, bateram aos portões. O velho rei desceu para abrir e lá estava uma princesa, parecendo um pintinho molhado, pingando água pelos cabelos. Escorria até os sapatos.
E ela insistia que era uma princesa de verdade. A rainha então pensou: muito bem, logo saberemos. E sem dizer nada, ela foi até o quarto onde a moça iria dormir. Retirou toda a roupa da cama, colocou uma pequena ervilha sobre o estrado e, em seguida, colocou 20 colchões, um em cima do outro. E em cima deles, 20 edredões de penas de ganso. A princesa dormiu. E pela manhã, perguntaram para ela como que ela tinha passado a noite. Ai, terrivelmente. Ai, mal fechei os olhos essa noite. Nossa, que cama horrível. Eu não sei o que tinha nela, mas eu fiquei deitada e alguma coisa me incomodava. Nossa, eu tenho até manchas roxas no corpo. Nossa, que noite horrível. Isso tornou tudo evidente. Ela era uma princesa de verdade. Através de 20 edredões e 20 colchões. Sentia a ervilha? Ninguém, a não ser uma verdadeira princesa, seria tão delicada. Então o príncipe a tomou por esposa, pois sabia que tinha encontrado aquela que ele procurava. A ervilha foi guardada como uma relíquia, exposta no gabinete das curiosidades. E ainda está por lá, a menos que alguém tenha tirado. E prestem muita atenção, porque essa história é real. Podem se mexer um pouquinho, abrir os olhos, pegar o seu objeto nas mãos, sentir a textura, a temperatura, se espreguiçar. Agora, ainda com todas essas imagens e com tudo que vocês imaginaram, viajaram junto com a história, inclusive com as impressões que tiveram, às vezes vieram lembranças curiosas, pensamentos de outros lugares. Agora vocês vão progredir para a arte. E a arte tem que ser de uma maneira, se vocês se lembram da Alice no País das Maravilhas, né? Tem que seguir o coelho e tem que entrar na toca. Porque toda a aventura da Alice só aconteceu porque ela se permitiu se perguntar: que estranho, o coelho está atrasado, olhando para um relógio, ele está vestindo uma cartolinha, um coletinho. Eu preciso ir atrás desse coelho, eu preciso saber por que ele está atrasado. E por que eu estou usando essa brincadeira? Porque, às vezes, durante a arte terapia, vai vir o seu coelho. Cada um de nós tem o seu, que pode ser uma lembrança, uma memória, uma sensação, um incômodo. E a gente tem a tendência de fazer assim: não, isso não tem nada a ver, eu estou fazendo um negócio aqui da ervilha, eu quero fazer um negócio que tem a ver com a ervilha. Eles mandaram eu desenhar alguma coisa do conto, por que eu estou com vontade de desenhar essa outra coisa que não tem nada a ver? Aí você está fazendo com uma irmã da Alice, que falava que era tudo uma bobagem, que era para ela não perder tempo, e que os livros não eram interessantes com imagens, era livro só com palavra. Então, esquece a imaginação. Então, permitam-se
de repente, ir além, porque o nosso pedido vai ser: represente alguma parte da história que te chamou a atenção. Mas, às vezes, o que você vai representar não é exatamente a história. A gente não quer ver você desenhar a princesa da ervilha da história. A gente quer saber o que a história trouxe de você. Então, pode ser que saia outra coisa. E essa outra coisa é o que a gente queria ver. É o que você queria falar, é o que seu inconsciente quer trazer. Então, é por aí a brincadeira. Vocês podem escolher o material. Às vezes, tem um material pré-definido, que é importante. Nesse, é para você se conectar. Que cores eu quero? Eu estou com mais vontade de usar o giz pastel ou o giz mais infantil, de cera? O papel que eu estou usando, se eu tiver opções, eu vou usar aquele com gramatura maior, mais duro, ou mais poroso, ou mais liso. Qual que eu quero? Perceba, eu quero brincar um pouco de colar alguma coisa, se eu tiver esse material, se permita. Não, eu quero lápis, eu quero a tinta, se permita. No encontro de hoje, você vai entrar em contato com os materiais e perceber aqueles que chamam mais atenção. Não tem certo e não tem errado. Se você fizer só riscos no papel e cada risco tem um significado que você quis dar, tá certo também, tá? Não é preciso ser uma obra de arte, porque nós não estamos trabalhando aqui com nenhuma técnica artística e nós não vamos avaliar e analisar nada que tenha a ver com nenhuma técnica, tá? Nós vamos olhar para o símbolo que vai brotar e podem ter certeza, vai brotar. Então, agora a gente vai dar um tempo gostoso aí para vocês fazerem. Quem puder e estiver com a câmera aberta, na arte terapia online, a gente pede para vocês direcionarem a câmera, quem puder, para o trabalho. Então, enquanto a gente está aqui juntos, a gente está vendo vocês fazendo. Se for possível, se não for também, sem grilo. E vamos lá, qualquer coisa, eu terminei muito rápido, eu senti que a minha expressão foi rápida, eu não estou com vontade de desenhar mais. Não tem problema, escreva, não se desconecte, não vá para o celular ou para alguma outra coisa, não saia para fazer outra coisa, porque como é um grupo, tem um tempo do grupo. A gente vai dar um tempo bacana, que não vai ser nem tão longo, nem tão curto, mas quem terminar antes, vai para suas anotações escritas, de uma forma livre, sem pressa, escrevendo um pouco, como se estivesse conversando consigo mesma. Qualquer coisa, mandem por escrito a mensagem para a gente não quebrar a concentração aqui. Vou pôr uma musiquinha de fundo e eu vou respondendo por escrito na mensagem qualquer dúvida, tá bom? E eu estou de olho no grupo do WhatsApp também. Qualquer coisa que deu ruim, caiu a energia, vocês podem mandar no grupo do WhatsApp que eu também falo com vocês. Se vocês terminarem também, quando terminarem, avisem ou levantando a mão ou escrevendo no chat para a gente ir sabendo também, tendo uma noção da média aí do término, tá bom? Boa atividade para vocês.
Vamos aos pouquinhos, quem for terminando, para encerrar mais um minutinho. Durante o nosso processo, a gente dá mais tempo, né? Que hoje nós tivemos um tempo menor, por isso até nosso conto era um conto um pouquinho menor. O processo vai ter aquele conto completo mais longo, vocês vão ter um pouco mais de tempo para fazer a arte. Quem sentir que a arte não terminou, não tem problema, pode dar continuidade depois, e aí a gente pode até continuar trocando no grupo. Quem conseguiu escrever também bacana, quem não conseguiu também não tem problema, pode fazer essa escrita de reflexões no seu diário de bordo depois. Ótimo. A escrita é um algo a mais, caso vocês precisassem começar a escrever. Aí vocês podem fazer essa escrita depois também, não precisa ser agora. E agora é aquele momento importante, bacana, onde a gente abre para o grupo, né? A gente não veio aqui para contar para vocês o que a gente já acha do conto. A gente já acha um monte de coisa e está tudo lá no nosso podcast. Aqui é um espaço especial para a gente ouvir o que vocês acharam. Então, o que trouxe, né? O que evocou. Quando a gente está num grupo é muito interessante, porque o que uma pessoa notou ou traz, às vezes vai combinar com o que a outra pessoa precisava ouvir. E aí acontece um link interessante, porque como a gente falou, nós estamos com uma egrégora aqui em conjunto, né? Nesse momento nós somos uma consciência maior, expandida, que está junto aqui. Então, na psicologia junguiana, né, a gente fala de um fenômeno que chama sincronicidade, que é quando algo parece que é uma coincidência, porque não tem como ter acontecido de uma causa e efeito que faz sentido, não está ditada por essa regra, mas algo que o outro fala, que o outro desenhou, que o outro pondera, afeta a mim e faz sentido para mim. Isso é essa sincronicidade. Então, se a gente está aberto para... E começou tudo na ambientação que a Ana falou, né? Se colocar presente, se colocar aberto para o processo, agora é o momento onde a gente vai arrematar isso e talvez o que o outro falar, e eu estou falando tudo isso porque nós gostaríamos que vocês, claro que brevemente, porque somos muitos, mas que vocês colocassem um pouquinho como foi, o que veio, que sensação, o que quis colocar no desenho, o que surgiu, conseguiu colocar o que queria ou veio outra coisa que se apresentou? Então, vai ficar aqui esse momento para a gente trocar um pouquinho. A gente não tem tanto tempo e nem todas precisam e nem são obrigadas a falarem. Depois, no grupo, vocês podem continuar colocando, que a gente continua lá movimentando. Então, quem puder e quiser abrir, nós sempre temos aquelas pessoas que falam, ah, já tudo bem, eu já posso falar. Então, se tiver alguém, já, por favor. E depois vão pondo as mãozinhas para quem quiser ir falando, tá bom? Salete, muito bem. Vamos lá, Salete. Muito obrigado. Para mim é fantástico, eu adoro, né, esse tipo de atividade, né? Eu, quando estava ouvindo o conto, eu fiquei muito presa à história, aos fatos da história mesmo, fiquei ouvindo a historinha. E em nenhum momento eu fui trazendo isso para o imaginário, ou fui associando a nada. Terminado, quando vocês começaram a dar orientação de que a gente ia partir para a atividade, nossa, começou a vir uma enxurrada. Eu queria que vocês parassem de falar para eu já começar a fazer a produção rápida, porque eu tinha muita coisa para colocar. Então, assim, eu vou mostrar o meu trabalho. Dá para ver esse lado. E vai até aqui. Isso aí. Tá? O que eu fiz? Eu fiz esse pontinho aqui, depois eu repito ele aqui. Com esses palitos, eu quis simbolizar a saída do príncipe em busca dessa princesa. Ele seria esse ponto,
e ele na busca pela princesa. Que, na realidade, fazendo uma analogia, seria quando a gente está em busca de coisas para a nossa vida, né? A gente começa a procurar caminhos, procurar respostas, procurar soluções para as coisas, e a gente vai e sai dando cabeçadas para fazer. Depois de um tempo que a gente está nessa tentativa, a gente volta, como o príncipe retornou ao castelo, a gente volta de onde veio e fica falando, caramba, nada deu certo, não achei o que eu precisava. Paralelo a isso, ainda vem uma tempestade, que a gente fala, já não está dando certo, e ainda vem essa tempestade, já acontece mais esse monte de coisas aqui na minha vida que está me atrapalhando, eu não consigo ir atrás do meu objetivo. Quando, na realidade, essa tempestade é que foi responsável por trazer a solução. Graças à tempestade que a princesa tomou, ela foi pedir abrigo no castelo e se apresentou para o príncipe, né, para a família dele. Então, a solução, às vezes, vem da gente não ficar se debatendo tanto, né? A gente tem que nem quando está se afogando, a gente começa a se debater tal, e não consegue se salvar. Então, a salvação veio na hora que ele estava dentro de casa, recluso, parado, e veio essa solução para ele. Eu até escrevi, mas eu não vou me prolongar aqui, que depois, no final, o que eu achei muito legal foi que a autenticidade dela, da princesa, a verdade dela foi o que salvou ela também. Ela poderia ter sido uma pessoa com a personalidade de querer agradar a rainha e ter dito, não, foi maravilhosa a noite, muito obrigada, está tudo bem. E, ao contrário, ela foi honesta, ela foi autêntica, ela trabalhou dentro da verdade dela, não me incomodou. Então, assim, a autenticidade dela fez com que ela também conseguisse um espaço ali na família, né? Então, é aquilo, a gente não precisa estar ultrapassando os nossos limites, até num relacionamento que a gente tem mania de querer falar para agradar o outro, não precisa. Temos que ser nós mesmos, que é essa verdade que vai nos tornar felizes e vai fazer o outro feliz também. Que bacana, hein, Salete? Obrigado. É legal que já tem meninas já aqui falando, nossa, não tinha percebido, né? É legal isso, essa expansão em conjunto é riquíssima, né? E aí, claro, quando a gente estiver no nosso encontro mais intimista, completo, a gente pode conversar um pouco mais, né? Então, aí eu perguntaria para a Salete, você se sente como essa princesa autêntica ou tem algum lugar, não é para responder, tá? É para você refletir. Ou tem algum lugar da sua vida e das suas relações que essa autenticidade não vem e está precisando olhar para ela, né? Então, fica aí já uma pergunta reflexiva para todos nós. Que lugar da nossa vida que a gente não conseguiu atingir essa autenticidade da princesa? A gente, no encontro oficial, a gente ouve um a um, comenta um a um, né? E aqui a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas então vocês vão pegando, né, essas percepções nossa, eu não tinha nem percebido, então, mais ainda, né, isso talvez seja justamente a pergunta que você precisa hoje, né? Aí vão se conectando com essas perguntas que umas às outras aí vão começar a surgir, tá bom? Muito obrigada, Salete, foi muito boa a sua reflexão e ficou lindo o seu trabalho. Obrigada por partilhar. Já vou pedir algo futuro, não precisa ser agora de forma alguma, para vocês colocarem para a gente uma foto lá no grupo do seu trabalho, né? Porque a gente quer muito ver de todas com detalhe, com cuidado, talvez continuar expandindo lá no grupo, tá bom? Mas agora, Cecília, por favor. Só um segundo, eu tenho mais um pedido. Quem gosta, né, de postar, posta no Instagram, essas coisas, marcar a gente, por favor. Vai lá, Cecília, agora sim. Tá. Bom, esse é o meu desenho. Dá para ver? Tá. Então, assim, quando veio a tempestade, eu lembrei
da chuva, da água, entendeu? E assim, eu fui pingando, na verdade, a água. Depois eu fiquei pensando um pouco, como a Salete falou, né? A verdade é uma só. Então eu desenhei assim uma verdade simbolizando a ervilha. Daí assim, é, as águas, né, que vão correndo durante a vida da gente, e a gente vai navegando, e aqui um pouco das pedras, que são um pouco dos obstáculos que a gente vai encontrando. Foi isso que eu pensei assim quando eu estava desenhando, né? Mas depois assim, né, ouvindo a Salete comentar tudo mais, daí me veio outras ideias também, né? Esse príncipe que ele sai de casa em busca incessante de alguma coisa, talvez ele tenha buscado assim a essência dele, mas ele estava buscando fora. Ele não vai encontrar fora, né? Daí ele volta muito frustrado para casa e daí eu penso assim, é nessa tempestade que vem algo, né? Vem a honestidade, eu diria, né? Que entra pelas portas, e eu me lembrei também isso um pouco assim do corpo, que a Ana falou muito, né? Que essa princesa ela estava toda molhada, né? E dos cabelos aos pés, tudo mais. E ela é acolhida dentro de um castelo pela mãe do príncipe, que é uma pessoa já de idade, supõe-se, né? E geralmente a gente associa assim as pessoas com um pouco mais de idade com a sabedoria, né? Que ela traz um conhecimento e daí assim, na dúvida, ela prepara todas as camas, toda a cama, né, com vários colchões e edredom. E aí também entra de novo o corpo, né? Porque a moça deita e quando ela acorda, sentiu aquele incômodo, é a verdade, entendeu? Que revelou e fez dela uma princesa e se casou com um príncipe. Foi mais ou menos isso que eu, sabe, imaginei. Que bacana esse olhar, né? Essa interpretação, que bonito costurar essa colcha em conjunto, né? É muito legal porque não tem, nós estamos trabalhando com o simbólico, e o simbólico ele não tem uma definição única, ele tem todas as possíveis. Cada uma de vocês que falar vai trazer uma definição que é verdadeira e é válida. Isso é lindo. É muito bacana isso da verdade do corpo, né? Na psicologia junguiana, a gente fala um pouco dessa questão de que o corpo ele acaba, às vezes, somatizando, né? Vem para o corpo, às vezes, né? Na verdade, sempre, porque psicossoma, mente e corpo, na verdade, é uma coisa só que está unida, a gente que separa para tentar estudar, mas essa nossa separação nos afasta, na verdade, dessa verdade, de que a mente e o corpo estão o tempo inteiro trabalhando em conjunto. E quando tem algo que o corpo está revelando, que é o incômodo da ervilha, é a mente, a alma, é o coração, é a emoção também está envolvida nesse incômodo. E se eu for trabalhar, por exemplo, terapeuticamente, e for atrás desse meu corpo que está me revelando algo, eu vou chegar na minha emoção, na minha alma, na minha mente também. E aí, junto, talvez eu consiga fazer esse processo de continuidade, de compreensão, de superação, quem sabe, né? Ou de pelo menos de acolhimento daquilo, que às vezes eu não posso superar, eu posso compreender, acolher e caminhar com aquilo em paz, né? Muito obrigado, Cecília. Cecília, eu queria só te fazer uma pergunta indiscreta. Esse quadrinho que tem aí no fundo é seu? Você que pintou ele também ou ele é de outra pessoa? Esse você só escolheu? Esse quadro é meu, eu que pintei, eu pinto também, viu? Pareceu mesmo pelo desenho, eu também vi e eu pensei, parece que é um quadro dela, que bonito. Legal, legal. Tem uma conversa, né, dessas duas aguinhas aí, não tem, não? Sim, sim, tem. Boa, legal, muito É um bom. estilo de arte japonesa, né, que Esse é, como se diz, o Kosako, né, que é um artista muito famoso, né, acho que é
do século, da Idade Média mesmo, no Japão. E ele é um artista que quando ele pintou esse desenho, um dos desenhos mais famosos dele, né? Acho que ele já tinha mais de 80 anos. Né? E sim. ele inspirou muitos outros artistas, inclusive, acho que foi não é o Gauguin, não, é o Van Gogh, que ele fez assim, A Noite Estrelada, né? É inspirado neste desenho. Legal. Que bacana. Muito bom. Mas, mais de 80 anos faz todo sentido, porque a gente fala que começa a nossa individuação lá para os 60, então a gente começa a se tornar quem a gente é, se entender com a gente mesmo, bem quando a gente já está muito mais maduro. Então, ele também produziu uma arte que inspira o mundo, né? Ele já estava numa idade onde ele conseguia colocar para fora uma verdade dele mais inteira, né? Sim. Mas assim como o Faruque fez uma pergunta para a Salete que não era para ela responder, eu vou deixar a pergunta que quando eu fiz o instigar do quadro, eu queria que você fizesse a relação dessas duas águas para você, né? Das águas da Cecília, né? Ah, tá. Talvez do momento que você pintou, ou talvez, né, a inspiração, ou que alguma coisa, se houver, né? Talvez não haja nenhuma relação, mas enfim, tava ali no vídeo, assim, muito claro, quando você mostrou, dava para ver as duas, assim, foi bem legal. Mas tem uma história muito assim, sabe? É legal para contar, e eu quero contar para vocês, compartilhar mesmo, sabe? Como se diz, por que eu pintei isso, em que momento que eu pintei, mas a gente conversa, assim. Isso. Ótimo, queremos vamos conversar, queremos. Outro trabalho na arte-terapia que a gente faz é olhar para a nossa arte de formas diferentes e buscando o que eu não quis colocar lá. Eu já estou dando dica porque às vezes, quando vocês mostram a arte, a outra pessoa vai ver outra coisa que não é o que você disse que você desenhou lá. Porque pode ser que a pessoa está vendo o que ela precisa, que é um símbolo para ela, ou ela dizer que viu a outra coisa vai ajudar você a ver o que você não viu, mas o seu inconsciente colocou lá sem querer, querendo, né? Não há coincidência. Então, um exemplo aqui, né? Eu fiz aqui um desenho qualquer, eu posso dizer que eu quis representar isso, quis representar aquilo, mas provavelmente vocês vão ver alguma outra coisa que ou está em vocês, ou realmente é interessante para o outro expandir. Então, quando vocês virem no desenho do outro algo, escreva na mensagem: nossa, que curioso, ela falou que eram pedras e eu vi golfinhos, eu vi carpas. Então, aí a pessoa que desenhou pensa: nossa, faz sentido para mim, né? Eu estava vendo pedra, mas poderiam ser carpas. Ou não faz sentido para mim, continua sendo pedra, mas para mim fez. Olha, e onde estão essas carpas em mim? E eu dei um spoiler, porque quando ela mostrou dela, eu vi carpa, eu não vi pedra. Mas a carpa pode estar em mim, não nela. E aí eu expando o símbolo assim. A gente brinca um pouco na arte-terapia de olhar com um olhar meio diferente. E se não fosse isso? E se eu virar desse jeito? E se eu olhar de outra forma? Pode ser outra coisa? Elda, sua vez. Obrigada, Cecília. Eu vou dizer a coisa mais maluca, mas eu vou dizer. Adoramos. Eu não consegui prestar atenção no conto, porque eu fui abduzida totalmente, assim, ó, eu fui para um lugar onde eu ouvi a voz da Ana, mas a história, para mim, ela se perdeu. E é engraçado porque eu ouvi um pedaço da história e daqui a pouco eu não ouvia mais. Então, o que eu fiquei era a ervilha. Aquilo pipocava dentro da minha mente, ervilha, ervilha, ervilha. Então, meu desenho foi baseado na ervilha. Vocês estão tudo contando a história, eu vou ter que ouvir toda a história de novo, vou lá no podcast, porque para mim ela passou batido. E foi muito incrível, porque enquanto eu fazia, eu pensei muito nisso, assim. Onde eu quero botar as minhas sementes? Como que eu quero que as minhas sementes
cresça, né? Inclusive eu fiz aqui tipo, como se fosse umas raízes e uma árvore, né? Porque eu acho que ficou muito essa coisa do aterramento para mim, né? O quanto que eu consigo estar aterrado o suficiente, o quanto eu consigo estar presente o suficiente, quanto as minhas sementes, assim, eu cuido bem delas mesmo para que elas fluam, para que elas cresçam, para que elas se tornem árvores como eu imagino, como o meu desejo, né? Como eu desejaria que elas fossem. Então, eu vou ouvir o podcast amanhã com calma, prometo. Mas eu realmente fui abduzida pela voz da Ana. É muito legal, Eu não assim. sei o que aconteceu, ela entrou dentro da minha alma e a minha alma É muito legal porque tem sempre pelo menos uma pessoa que não consegue ouvir o conto e entra na mesmo. outra história, sempre, né? No último aconteceu a mesma coisa, e que bom que vocês não ficaram brigando contra isso, porque era para fluir dessa forma, que legal. Então, depois Não, ouve, e também que interessante, porque, olha, eu vou dizer para vocês, eu fiquei assim, o que é, né? O senso crítico da gente. Eu pensei, eu não vou falar, né? Que vergonha. Porque eu não ouvi o conto. Eu pensei, não tem nada a ver, né? Isso eu vou dizer o que é a verdade mesmo, porque é que estavam falando de verdade, né? Eu vou dizer a verdade. Falou de honestidade, de verdade. Eu acho que tem uma coisa de se bancar também, né? Se bancar, eu não ouvi, né? É a realidade, eu não sei, Ana, assim, deve ter alguma coisa no som da tua voz. Né? Pode ser, e aí pode ser que toda vez eu cause isso em você. Pode ser a música que a gente colocou, é uma música muito potente mesmo, né? A gente para ela depois de um tempo, mas pode ser que ela já tenha te levado para um lugar. E tem uma coisa do momento, pode ser hoje, pode ser que hoje tenha sido assim, né? E isso é muito legal. Às vezes tem gente que dorme o conto inteirinho, fala, olha, eu tava lá. Aí teve uma que a moça falou assim para mim, eu dormia, acordava e pensava, ai, tá tudo bem com o conto. Aí voltava, dormia de novo. Aí acordava, não, o João tá bem. Aí dormia de novo, voltava e falava, ei, tá bem, então tá bom. Aí dormia. Então, assim, faz parte, né? E esses processos e a forma como a gente vai conseguir dar conta hoje é isso. Mas olha, eu preciso falar uma coisa do seu desenho. Para mim, ele tá Elda, você consegue colocar ele para a gente ver enquanto a Ana fala, para a gente relembrar? idêntico ao ovo cósmico. Eu também vejo só o ovo cósmico. Sério? Cósmico do Dali. Eu ia até falar, né? Dá para a gente pensar que tem alguma coisa quebrando, abrindo e algo no meio nascendo, e tem o ovo cósmico, eu também vejo. Ai, que lindo! Amei! Legal. E as minhas sementes que eu quero que brotem, que cresçam, que explodam. Às vezes a gente consegue trazer uma imagem que é mais simbólica, como esse ovo cósmico, e aí se ressoar com quem criou o desenho, aí depois você pode pesquisar, expandir o que esse ovo cósmico significa para mim, na minha vida atual, né? O que eu quero trazer para mim desse lugar, desse nascimento, o que eu quero que nasça, né? O que eu quero cultivar para que nasça, o que já está nascendo, né? Muito legal, muito obrigado pela... Obrigada a vocês são ótimos. Obrigada, querida. E assim, não esqueçam, quando a gente pesquisar o que os símbolos querem dizer, né? Isso aqui que eu coloquei, né? A sugestão do Faruk foi a carpa, né? Eu vou pesquisar sobre a carpa. Então, eu vou ver o que é a carpa para a cultura japonesa. O que quer dizer lá. Mas eu vou olhar para o que a carpa quer dizer para mim também. Porque às vezes o que ela quer dizer para mim... Na verdade, sempre parta de você. Porque, por exemplo, eu posso olhar uma serpente e para mim, pessoalmente, é algo muito positivo. Pessoal. E aí outra pessoa vai olhar e pessoalmente é um pânico, uma memória, um trauma. E aí, se eu for buscar o símbolo, vai expandir tanto positivo quanto negativamente. Se você pegar uma coisa mais positiva, você, poxa, mas não é isso que eu estou sentindo com essa serpente, mas está falando aqui que ela é tão positiva, eu vou achar que é positivo.
Não, porque na verdade para você é que importa primeiro. Mas é que às vezes a gente tem uma ansiedade de pesquisar, né? Às vezes a gente sonha as coisas e a gente vai atrás, né? Dicionário de símbolos, essas coisas, né? Eu sei que vocês fazem isso, eu tenho certeza. Então, assim, quando você olhar lá, beleza, você pode até ver o que aquilo tem de significado geral, mas lembrem-se que é muito importante que a gente olhe para mim, né? Minha relação com isso, a minha conexão com isso, as minhas memórias em relação a isso, porque elas vão dizer muito mais sobre o meu inconsciente do que as respostas prontas que a gente encontrar, que também Isso. podem ser maravilhosas, mas não vão ser tão profundas para você quanto as suas próprias. Agora nós vamos ter tempo só para mais 3. Nós já temos a Maria Elisa, que vai falar em seguida, a Bruna, e aí quem me pediu nos A comentários Vera. foi a Vera. E aí nós vamos encerrar esse momento com a Vera. Prometemos que quem continuar com a gente vai ter tempo de falar em todos os encontros, né? Porque a gente faz um grupo menor no encontro completo para a gente poder ouvir todo mundo. E quem não for continuar nesse momento dessa vez, a gente pode continuar no grupo. Então, a gente gostaria, quem ainda não deu tempo, mas eu também não ia falar, mas eu queria escrever. Escreva, a gente vai ler com carinho, vai comentar, a gente ainda vai continuar um pouco lá no nosso grupo especial fechado. Agora, então, a Maria Elisa. Sim, é, eu adorei a sugestão do Faruco quando ele falou assim, não, mas você não precisa fazer nada que necessariamente tenha a ver com história, entendeu, né? E aí, realmente, eu já estava assim, tinha uma coisa aqui, um objeto, uma coisa que eu estava pegando, né? E era um galinho de uma flor. E, na verdade, assim, o que me chamou a atenção na história toda foi quando a Ana falou a delicadeza, a delicadeza. Então, assim, foi a palavra que ficou, delicadeza. Eu acho que eu já estava antenada. Hoje, na verdade, eu estava fazendo um outro trabalho ali de uma colagem, entendeu? Que eu venho de um processo reflexivo e eu estava fazendo uma conexão com o feminino. Na verdade, eu bolei uma colagem para fazer as pazes com o rosa, porque eu sempre tive um problema com o rosa, entendeu? E, assim, eu não aceitava o rosa, eu não gostava do rosa. Eu era uma menina no meio de um monte de meninos, entendeu? Assim, não era muito permitido ser menina. E aí eu falei, não, vou fazer as pazes com rosa. Então, eu já estava com alguns tecidos fazendo as pazes com rosa. E tinha sobrado um pedacinho lá de um tecido. Então, eu fiquei na delicadeza e eu fiquei pensando em como seria se eu tivesse dormido em cima desse colchão. Eu ficaria incomodada a noite toda, mas no dia seguinte eu não me permitiria falar do meu incômodo, entendeu? Porque eu entendo que eu ia ser, não seria bem visto eu falar do meu incômodo. Então, quando você disse que ela falou do incômodo e que aquilo ali era a prova da delicadeza e da sensibilidade dela, foi onde eu fiquei, entendeu? Eu fiquei nessa, né, nessa conexão com esse feminino que pode sim falar que incomoda, entendeu? E pode falar, e isso pode ser considerado, sim, uma qualidade, né? Uma prova de uma sensibilidade, né? De uma capacidade de percepção mais aguçada, né? mais, mais feminina, mais amorosa, entendeu? Então, eu fiquei na sensibilidade e na delicadeza, e aí
é aqui que eu coloquei aqui a minha sensibilidade, a minha delicadeza, né, dessas florzinhas aqui e esse pedacinho de pau, né? Eu acho que, e assim, com essa conexão com esse nosso feminino delicado, entendeu? Sensível, amoroso, né? E cor-de-rosa também, né? Fazendo as pazes com rosa. Então, um pouquinho de lilás, um pouquinho de rosinha, bem menininha. Que bonito, que beleza, né? E que legal perceber como cada um de nós se encontra num pedacinho do conto. Às vezes eu falei daquela metáfora da vara de pescar, né? A palavra, às vezes, é esse anzol que fisga, né? Fisga a gente e, puxa, mesmo a Elda que não conseguiu ficar presa na narrativa, a ervilha fisgou ela e ela ficou e virou. E aí foi, né? O inconsciente dela levou para semente, foi. E você pegou a delicadeza e foi para a flor e já estava conectada com isso. Que legal! É muito legal. Eu já trabalhei com uma cliente que encontrou nesse lugar da delicadeza a possibilidade do feminino dela aparecer mesmo. É muito interessante como às vezes acontece isso, né? Preciso olhar para o feminino no delicado mesmo, porque ele mora lá também, e ele também pode ter força, né? Uma vez essa minha cliente me trouxe, tem uma força que é diferente nessa delicadeza, nesse feminino, é outro tipo de força, mas eu posso ser forte nela. Isso é muito bonito que você está trazendo aqui para todos. Pois é, estou aprendendo a ser forte nessa delicadeza. Que beleza. Obrigada, Maria Elisa, por compartilhar. Eu acho que várias de nós, me incluo nisso, se reconhece nesse lugar, né, de ter sido muito forte, ter sido criada por mulheres muito fortes, né, que pedem essa postura, talvez, até masculina diante da vida para sobreviver, para dar conta e para conseguir alçar voos maiores, e que é tudo maravilhoso, que faz a gente ser quem a gente é, né, e ter alcançado tanto, mas que em dado momento a gente precisa parar, respirar e voltar para esse lugar, né? A Maureen Murdoch, ela fala que a jornada da heroína, ela é diferente da jornada do herói, né? A gente, como mulher, a gente tem mesmo uma etapa que é a gente parar e voltar para esse feminino, reconhecer, né, esse lugar dentro da gente, aceitar o rosa, aceitar as princesas, né? Eu também não consigo. Eu também tenho dificuldade em aceitar, tanto que hoje a minha favorita é as farrapadas, né? Porque ela tem um lugar que é muito outro, né? Que não é, né, desse lugar. Mas esse lugar também nos pertence a todas nós, né? Muito bom. Muito obrigada. Eu teria mais um monte de coisas para falar, mas eu vou segurar aqui. Só tem uma referência, eu já vou anotar aqui para mandar para vocês no grupo, de um filósofo que tem... eu vou lembrar o nome e vou mandar para vocês já, que tem a ver com essa força da delicadeza, né, com essa forma de ser forte do feminino. Eu vou mandar referência para vocês, que é bem legal. Muito bem. Agora, a Bruna, por favor. Ai, tão bonito ouvir a Maria falar, que agora, na hora que eu vou falar o quê? Eu não tô conseguindo abrir a câmera, mas eu mandei no grupo a foto como a Elda. O que me pegou foi a ervilha. E eu fui muito tocada pela fala da Elda, por isso que eu resolvi abrir o microfone. Eu não elaborei muito bem, não, entendeu? Eu senti e não tive o tempo de escrever e não entendi muito bem o porquê. Me tocou muito o final, quando a Ana estava falando dessa ervilha que está guardada em algum lugar, né? Como essa coisa que lembra de tudo que aconteceu. E aí eu fiquei tocada por essa imagem dessa ervilha, eu imaginei ela dentro desse lugar, sei lá, de um lugar de vidro, assim, em cima, exposto no museu. Ficou essa imagem na minha cabeça, essa ervilha. E não tinha elaborado muito bem, mas ouvindo a Elda falar da ervilha dela, eu falei, gente, olha só, a Elda já tá o quê? Querendo jogar as ervilhas para outras nascerem. E eu aqui guardando a minha ervilha.
num negocinho de vidro. Mó potência guardada. Ah, não. E aí eu fui tocada pela sua fala, Elda. E aí eu senti vontade de falar, que eu ainda não elaborei muito bem, quer dizer, já, né, já tá, o negócio já tá fervendo aqui. Mas deu essa vontade, me gerou isso daqui. Eu tenho que levar pra terapia essa semana. Tô guardando essa ervilha. Por quê? Pra quê? Porque no final das contas, ela vai ficar lá por quanto tempo? Deixa eu plantar essa ervilha em algum canto, jogar as minhas sementes em algum lugar, pra gerar novas, né? Porque ela já foi importante, foi necessário para esse lugar de autenticidade. Mas vai ficar aí guardada? Então, eu fui muito tocada por esse finalzinho do conto pela fala da Elda. Muito obrigada. Muito legal, muito obrigado, que legal. Me lembrou na Bela e a Fera, que é um conto que a gente vai explorar dentro do nosso ciclo, me lembrou daquela rosa que ficava guardada num invólucro, né? E também lembra um pouco do Pequeno Príncipe, daquela rosa também que ele guarda por um tempo. Ao mesmo tempo, Bruna, a psicologia junguiana me impede de ficar num polo só, né? Então, quando você está trazendo esse assim, ela não tinha que estar guardada, vamos olhar para o outro polo. O que em mim tem sim que estar guardado, e é só para reflexão, tá? O que em mim é tão valioso, tão delicado, puxando lá da Maria Elisa, que eu preciso sim colocar no invólucro, porque eu preciso manter de uma forma que o outro não pode acessar com facilidade, eu é que permito. Eu guardo aquilo não porque ele tem que estar no mundo, mas porque ele é meu. E aquilo que é meu, que é precioso, é sim guardado num lugar especial. Então, até que ponto, aí para brincar com os polos, né? A gente fala muito de que não tem só um lado, tem um lado leva para o outro o tempo inteiro. Se eu estou num extremo, ele está puxando o outro extremo. Então, o extremo de eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que jogar, eu tenho que fazer nascer, tem o outro. E aquilo que eu não posso levar, porque se levar, ele não vai florescer naquele ambiente, ou porque pérola os porcos, porque, na verdade, se eu jogar isso naquele ambiente, eu não vou receber o resultado. Então, isso aqui é bom preservar. Então, o que em mim tem sim que ser preservado e o que em mim eu já podia estar semeando, né? Fica aí, fica aí esse polo importante para a gente saber que tem partes nossas que não é para todo mundo e que tem sim que ser reservado num lugar bem especial de destaque. Quero só acrescentar na confusão aí, nas diversas reflexões, que o Barba Azul, né, a barba fica também guardada, né? A história começa com essa barba que está exposta dentro de um convento de freiras como uma relíquia, né, para que nunca se esqueçam da existência dele, né? Então, também tem isso, assim, para a gente acrescentar aí nisso que precisa, nisso que precisa ser guardado às vezes. Reflexões. Exato, exato. Muito bem. Vamos fechar somente hoje, né? Nós gostaríamos de depois lá nas nossas mensagens, nosso grupo ter mais reflexões. Põe o desenho, escreve um pouquinho se quiser, a gente vai gostar muito. Agora a Vera vai fechar o nosso ciclo de conversa para a gente poder arrematar hoje. Nossa, que responsabilidade. Está em boas mãos, está em boas mãos. Olha, eu não, para começar, teve uma pessoa, desculpa, não lembro o nome, que ela não conseguiu ouvir a história, né? Já viajou, já foi para outra coisa, e eu não peguei material para fazer nada. Eu peguei só o caderno e o lápis e uma colcha que eu estou fazendo como terapia há alguns meses, porque é uma coisa que eu faço inconsciente, não preciso pensar, então vou indo e está muito bom para mim. E eu vim fazer esse encontro na cama. Aí, quando apareceu a história, que eu nem imaginava que vocês iam escolher essa história, da menina na cama, da menina lá, da princesa, né, dormindo. E eu estava na cama. E é isso, eu já achei uma coincidência bem grande, né, porque vim fazer o negócio aqui deitada.
E aí, deitada não, sentadinha com a minha coxa, e olha a minha coxa aqui, que lindona, ó. Tá vendo? Bem colorida. E eu ainda estou fazendo a coxa, ainda estou terminando, tem até o novelinho aqui comigo. E eu fui embarcando com a minha coxinha aqui coberta, que eles falam também, tem uma coisa no patchwork, nas coxas feitas à mão, uma tradição que você dorme com uma coxa feita à mão, você se cura de alguma coisa. E tô eu aqui com a minha coxinha, começou a música e eu fui só meditando, assim, descansando, vi muitas cores e tal, e foi bom. Aí, quando eu estava quase acabando, eu falei, nossa, nenhuma novidade. Aí, quando eu estava quase acabando, veio a pergunta: o que é a minha ervilha que me acorda todas as noites? Porque ultimamente o meu problema tem sido acordar à noite, no meio da noite, frequentemente. Noite sim, noite não, 2 sim, 1 não. No meio da noite eu acordo, assim, aí começa a vir coisa, né, aquela ansiedade, e, e assim, aí depois eu me distraio, volto a dormir, mas isso incomoda bastante. E aí eu aqui no meu relaxar, na musiquinha, na corzinha, não sei o quê, aí vem a pergunta, né, o que é a minha ervilha? O que é essa ervilha que está me acordando? Né? Então, eu acho que foi muito, muito importante para mim, foi muito gratificante. Me acrescentou uma pergunta, né? Agora eu vou ver o que é a minha ervilha. E eu acho, como eu escrevi lá no comentário, acho que essa história devia chamar a ervilha, que eu acho que ela é o principal personagem do negócio aí, né? A outra coisa, eu também tinha uma impressão, porque uma vez eu ouvi um terapeuta falando assim, que nessa história ele comentou assim, que essa princesa é muito fresca, sabe? E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, nossa, eu gosto dessa história, que ele falou isso, da princesa e tal, sabe, você fica com aquela coisa. E eu nunca fui a fundo de examinar o comentário dele. E hoje o que falaram, que a verdade dela salvou, que ela não precisou puxar o saco de ninguém para conseguir nada, ela foi autêntica e na verdade, a verdade dela colocou, né, a colocou num lugar. Então, espero, né, que seja bom ficar com o príncipe, não sei, com esse príncipe aí. Então, me trouxe uma outra visão, né, da princesa, dessa autenticidade. E aí mais, eu comecei a pensar por que esse terapeuta lá naquela vez falou isso dela, né? A que ponto incomodou ela ser tão assim, não dormi não. E aqui estava me cutucando e tal, né? Por que ele falou isso? Incomodou essa princesa, essa mulher falar o que pensa tão assim na cara, né? Reclamar de um negócio que não tá bom. Né? Agora eu já estou pensando até nisso também. Então, eu acho que é muito bom, até que às vezes a gente não fecha com respostas e fecha com perguntas, e é até melhor do que as respostas, né? E vão vindo as respostas a seguir. Gostei muito, muito obrigada a todos e a vocês dois, viu? Especialmente. Obrigado, Vera. Que bom vê-la novamente. Sim. Que ótimo, né? Que ótimo a gente poder olhar. Quando a gente revisita uma história em outro momento da nossa história pessoal, a gente ouve de novo uma narrativa, a gente tem outras impressões mesmo, né? Então é muito interessante como, mesmo que ele não tivesse dado aquela opinião ou aquela versão, né? Aquela análise que ele deu naquele momento, pode ser que você também achasse, né? A gente às vezes acha. E aí, quando a gente retoma, depois de muito tempo, a gente se encontra em outro lugar, né? Talvez se a gente revisitar essa história daqui a um tempo, a gente não esteja onde estávamos hoje, né? Alguns ficaram na ervilha, outros ficaram na delicadeza, outros ficaram na chuva, outros ficaram no sair para buscar e voltar sem ter encontrado ainda. E talvez em outro momento, porque nós estamos na nossa história, em outro momento a gente vai se encontrar em outra etapa também dessa história. É muito interessante, né? A Lízia falou aqui no grupo da sincronicidade. A gente está cheio de sincronicidades aqui, a gente consegue fazer, né? Dá até para fazer os mini grupos de quem fez cada parte, né? Cada símbolo que tocou mais, enfim. Vera,
você falou dessa pessoa que trouxe essa uma visão, né? E essa uma visão também existe, né? E esse é o grande legado, talvez, da visão antroposófica para as narrativas, que é todas as visões coexistem. E a gente consegue alcançar, né, segundo o Steiner, 12 visões sobre uma mesma coisa. A gente consegue alcançar 12 ângulos. Nós estamos em 17, 16 agora aqui, e nós estamos alcançando aqui 3, 4, 5 pontos de vista diferentes. Imagina alcançar 12, né? Quantas outras pessoas, quer dizer, você trouxe mais um, a gente alcançou 6, né? É possível chegar a 12, segundo o Steiner. Eu nunca cheguei a 12 sobre nada na vida, 12 pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa, mas é interessante pensar nessa possibilidade, né, de muitos pontos de vista. O dele não deixa de ser verdadeiro de uma certa forma, mas não é o único, né? E esse é o legal de trabalhar a contoterapia nessa forma como a gente trabalha, mais aberta, que expande as possibilidades e que abre para o que mais pode ser. Então, eu adoro a pergunta, tá bom, concordo, mas o que mais? Ok, entendi, mas o que mais? Né, o que mais isso pode querer dizer? E o que mais isso pode querer dizer para o mundo, para diferentes culturas? E o que mais isso pode querer dizer para mim hoje? Porque para mim amanhã pode também querer dizer de novo uma outra coisa, certo? Então, assim, eu adoro trabalhar com perguntas e cultivar as perguntas é uma das nossas propostas. A gente vai falar dessa semente anímica que a gente vai plantar hoje, a gente vai mandar lá no grupo para vocês, mas a gente vai falar no finalzinho agora, após a explicação que a gente vai dar para vocês aqui de fechamento. Tá bem. Então, muito obrigado a todas, né? A gente quis dar um pedacinho, né? Um gostinho do que é o que nós propomos com a conto-arte-terapia, né? Tem um pouco de contoterapia, tem muito de contoterapia, tem um pouco de arte-terapia, tem muito de arte-terapia, e tem essa partilha rica e bonita